Olá, alunos. Eu sou o professor Bruno. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos compridos, eles estão amarrados, uso óculos, tenho barba, estou utilizando uma camiseta preta, uma calça preta, estou no estúdio para estar fazendo a gravação da aula. Vamos falar então dos micro-organismos que são indicadores e patogênicos dos alimentos. Então existem micro-organismos que são responsáveis, que são os mais comuns, que causam a maior parte das doenças em contaminação. Lembrando que nós temos um universo de micro-organismos que podem estar relacionados a esses processos de contaminação. Mas nós vamos estar falando dos principais. Vamos estar lembrando alguns aqui hoje. Bem, nossa situação, problema. Como a manipulação das condições de armazenamento podem evitar a contaminação? Então, novamente, nós vamos lembrar como que esse processo de contaminação e a forma como nós guardamos esses alimentos podem estar relacionados a esse processo. Hoje nós vamos identificar os micro-organismos patogênicos e compreender a relação dessas práticas corretas de higiene, práticas de armazenamento com o processo de evitar essas contaminações. Como nós estamos vendo, o conhecimento sobre esses micro-organismos nos alimentos é fundamental para a nossa alimentação. Conhecer e entender que as relações que nós temos com a diversidade desses seres, ela pode ser crucial, inclusive, na nossa vida. Inclusive, existe toda aquela brincadeira que quando um alimento cai no chão, você tem segundos para contar, né? A regra dos 5 segundos, a regra dos 3 segundos, e dentro disso não haverá contaminação. Nós estamos observando que não é bem assim. O mínimo contato com algum ambiente contaminado leva a um processo gigantesco de contaminação. Nós vamos estar estudando alguns elementos, alguns micro-organismos, e esses micro-organismos, eles são de rápida reprodução. O simples contato com um alimento desse contaminado e o contato com o nosso processo de digestão já pode gerar um impacto gigantesco. Nós temos que sempre lembrar que micro-organismos estão competindo pelo processo de alimentação, que eles estão competindo pela sobrevivência e que eles vão avançar dentro do nosso organismo o quanto mais eles puderem para poder sobreviver. E, inclusive, podem gerar processos muito grandes de infecção, e esses processos podem levar à morte, sim. O processo de sepse, por exemplo, que é uma contaminação generalizada do corpo, uma contaminação onde o organismo consegue se espalhar, ele consegue chegar até a corrente sanguínea e ele consegue atuar em mais locais onde ele consiga nutrientes. A corrente sanguínea, ela acaba sendo um local muito disputado por conta da sua capacidade de temperatura, nutriente e estrutura para esses organismos. É por isso que qualquer processo infeccioso, qualquer processo de proliferação de bactérias pode levar a um processo mais grave. E nós vamos estar estudando esses patógenos e o que eles podem estar fazendo. Então, essa regra de alguns segundos, quando o alimento cai, essa não consideração que um alimento que ficou exposto uma noite ou 2 noites fora da geladeira, ele visivelmente ele não tem aquela presença daquele organismo, é uma situação preocupante que a gente tem que levar sempre em conta. Então, o conhecimento dessa relação ele é fundamental no nosso processo de alimentação e, principalmente, no nosso processo de produção dos alimentos. E nós vamos estar abordando aqui os micro-organismos que são indicadores desse processo, né? E qual é a sua importância nesses riscos aí, essa tensão, o que ela nos leva de importância. Nós vamos entender o que a microbiologia vai também capacitar para essa qualidade na qualidade da segurança do alimento. O momento que nós conhecemos esses seres,
nós temos a capacidade de nos preparar de que forma nós podemos evitá-lo. Tá? Nós vamos ver aqui que alguns desses seres são encontrados facilmente na rua, em alimentos do dia a dia, né? E a gente vai estar discutindo um pouco sobre esses fatores. Então, micro-organismos indicadores são grupos de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, sugerem a presença de outros micro-organismos do interesse, geralmente de origem fecal. Então, quando nós observamos alguns desses seres no alimento, nós podemos interpretar que houve uma contaminação, por uma manipulação, por um mau armazenamento, mas a gente teve um processo de presença contaminante ali, tá? Não somente o caso estudado, o alimento estudado, mas até mesmo órgãos de fiscalização podem utilizar essas ferramentas para poder prever como está sendo feita a manipulação daquele alimento, né? E é fundamental que seja verificado para a segurança da população, né? Nós vamos estar fazendo alguma classificação básica de micro-organismos. Os micro-organismos eles são divididos praticamente em 3 grupos. Nós teremos as bactérias, os fungos e os vírus, tá? Num processo menos evolutivo, nós teremos as bactérias. As bactérias, elas têm uma estrutura formada por um DNA que é disperso dentro da sua estrutura interna celular. Eles não têm um compartimento fechado de DNA, que nós chamamos de carioteca. E essa carioteca não revestindo esse DNA, nós consideramos esses elementos como procariontes, elementos menos evoluídos nessa concepção de segurança e reprodução. E as bactérias também têm uma parede celular, elas têm uma estrutura por fora da membrana, e essa estrutura ela é fundamental para a proteção dessas bactérias. Inclusive, a forma de identificação que nós teremos dessas bactérias estará muito relacionado a essa parede celular, uma vez que a forma como nós vamos identificar qual tipo de bactéria nós teremos será pela pigmentação, pela forma como nós vamos colorir a parte externa dessas bactérias, de forma clínica, né? Então, dando uma introdução sobre quando nós falamos que uma bactéria, como vai ser apresentado aqui, ela é gram-positiva ou ela é gram-negativa, isso indica, na verdade, que a coloração que ela é tida por fora dessa parede celular, ela é, quando for uma coloração avermelhada, quando nós pigmentarmos ela e essa bactéria tiver uma coloração avermelhada por fora com a visualização no microscópio, nós teremos uma bactéria que nós chamamos de gram-negativa. Quando nós tivermos uma coloração azulada, quando nós olharmos a parede celular dessa bactéria, nós teremos uma bactéria que nós chamamos de gram-positiva. Isso daí é fundamental para quê? Para que nós possamos entender qual tipo de antibiótico nós vamos utilizar, porque cada antibiótico vai destruir a estrutura dessa parede celular inicialmente, causando o que nós chamamos de lise, e essa destruição da parede celular vai levar à morte da bactéria. Então, nós vamos ter bactérias que vão ter formas de paredes celulares diferentes. Umas vão ter paredes celulares mais espessas, outras vão ter paredes celulares mais finas, mas nós vamos ter paredes celulares diferenciadas para que a bactéria possa fazer suas interações. E dentro disso, nós vamos poder também identificá-las. As bactérias também terão formas de organização em grupos, né? Teremos formas morfológicas, bacilos, cocos, e também elas terão formas de organização. Nós veremos mais sobre as bactérias mais para frente. Nós temos os fungos, aí nós temos seres que vivem exclusivamente de processos de decomposição. Esses seres, eles são mais evoluídos que as bactérias. Os fungos, eles têm uma estrutura externa, uma estrutura dentro da sua interna, em volta do DNA, chamada carioteca. Então, eles são seres eucariontes, que protegem o seu DNA. Esses seres vivem do processo de decomposição, né? Então, dos fungos nós vamos ter uma variedade de fungos, né? Então, vamos ter leveduras, bolores,
e que vão atuar diretamente no processo de decomposição. E nós vamos ter também a questão de vírus. Os vírus, eles são estruturas extremamente dependentes de outros seres, porque eles não têm uma estrutura celular. Eles são compartimentos com uma capacidade de DNA, RNA, uma capacidade genética, e ele utiliza outro ser vivo, outra célula, outro micro-organismo, para que ele possa ter o processo reprodutivo ali. Ele introduz a sua carga genética dentro desse organismo, e esse organismo começa a produzir mais elementos daquele vírus. Então, os vírus são elementos dependentes de outros seres para fazer o processo de reprodução. Então, nós temos essa classificação de elementos que estão ao nosso redor. Eles estão entre eles em conflito e estão buscando espaço entre os elementos ao nosso redor e entre nós. Estão aqui por cima da nossa pele, estão por cima do nosso alimento, da nossa água, e estão dentro do nosso corpo também. Nós vamos estar falando sobre alguns que são mais comuns. Bem, nós temos a salmonela. A salmonela que é muito comum dentro de processos de carnes de ovos, carnes cruas, aves, leite. Ela pode estar nesses ambientes, e quando esses ambientes não estão higienizados ou estão sofrendo um processo de temperatura, como nós já vimos, essa temperatura pode levar a um aumento da produção desses organismos. E quando nós nos alimentamos, esse aumento da produção desses organismos dentro do alimento que nós estamos pode levar a um processo de infecção. A salmonela, por exemplo, ela vai levar ao desenvolvimento de uma doença que causa diarreia, febre, dor abdominal, vômito, dor de cabeça e calafrios, porque ela está toda relacionada ao processo intestinal. Então, todo o processo do sistema digestório, a salmonela vai estar influenciando esse processo. Então, a gente vai ter essas reações porque o corpo busca retirá-la do organismo. Em casos mais graves, nós podemos levar, eu estava falando um pouco anterior, de sepse, né? Então, como eu falei, a infecção pode evoluir para esses quadros mais graves de sepse, ou uma questão de meningite, que é a inflamação da meninge. Então, a salmonela pode levar a uma situação onde ela pode evoluir, chegar até a meninge, que é uma camada que envolve o sistema nervoso central, e poder até mesmo levar a uma questão de meningite. Nós falamos das fontes, e qual que é a forma de prever, então? Tem que ter um cozimento adequado dos alimentos, forma de manipulação correta, evitar a contaminação. A pasteurização, nós já falamos que é o processo onde eu posso manter aquela temperatura, onde eu mato os organismos sem mudar o gosto, que é o caso do leite, por exemplo, que pode ser pasteurizado, e o tratamento adequado da água. A água não pode ser consumida de forma direta, nem mesmo das fontes que existem abertas. Então, é muito comum as pessoas encontrarem uma fonte na natureza e falar, vou pegar porque é da natureza, está ótimo. Dentro do ambiente natural, os micro-organismos também estão vivendo ali. Então, tomar água diretamente de uma fonte natural que foi encontrada não é a forma mais correta de evitar ou ter um benefício para a saúde. Até mesmo fontes naturais, nós temos que passar por questões de eliminação com hipoclorito, com o processo de estar fervendo aquela água para poder estar matando esses elementos. Então, o uso inadequado da água também pode levar ao desenvolvimento desse micro-organismo aí da salmonela. Tá? Outro micro-organismo muito presente nos processos de patógenos é a E. coli. É uma bactéria gram-negativa, como nós falamos agora há pouco. Ou seja, quando nós pigmentamos, ela fica avermelhada, né? Ela é uma bactéria anaeróbica, olha que interessante, ou seja, ela não precisa de oxigênio. Então, ela em ambientes que não tem oxigênio, tá? Ela habita o trato intestinal de animais e humanos. Então, ela vive dentro do nosso trato intestinal, tá? Porém, ela também pode causar processos inflamatórios. Então, ela também
pode ter uma condição de causar doenças diante do quê? De um cozimento incompleto. Então, quando ela, em algumas situações, ela também pode causar processo de patógeno no nosso corpo. Ela está presente na carne bovina, mal cozida, água contaminada, leite não pasteurizado, vegetais crus. A gente começa a ver, então, que a presença de um leite não tratado, a presença de uma água não tratada, pode ter uma relação grande de patógenos ali presentes, né? Ela também vai estar relacionada, quando atua no nosso sistema digestório, vai estar relacionada à diarreia e outros elementos de infecções intestinais e extraintestinais. E uma coisa uma atuação grande que essa bactéria tem, que a E. coli tem, ela está relacionada à infecção no trato urinário. Outro fator que também relaciona muitas vezes a morfologia do corpo feminino, que acaba possibilitando tanto na questão da proximidade com o final do sistema intestinal humano, quanto na questão do tamanho da uretra e do fluxo de urina que vai limpar aquela uretra ali. A presença desses organismos podem migrar para o trato urinário e também causar infecção urinária em mulheres, que é um grande fator que também está relacionado à questão da proliferação dessas bactérias e também pode levar à questão de sepsis, também, como estávamos comentando agora há pouco. Então, nós temos que estar fazendo um processo de higienização correto desses elementos, cozimento e processos que podem levar à morte desse elemento na sua estrutura. E nós temos a listeria. É uma bactéria gram-positiva, ou seja, voltando, nós pigmentamos ela, só que agora de azul. Ela é anaeróbica também, ou seja, não precisa de presença de oxigênio, né? Vive na água, no solo e em vegetais. Então nós vamos ter aqui uma bactéria que pode causar febre, dores musculares, náusea, né? E também todo o processo que nós já vimos antes, na questão de sepse, na questão de meningite, na questão de poder evoluir para doenças mais graves. E ela vai ser encontrada onde? Também laticínios que não passaram pelo processo de pasteurização, carnes mal processadas, vegetais crus, elementos frutos do mar que são defumados. E um fator que contribui, esses animais eles proliferam muito rápido no armazenamento inadequado, né? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com a alimentação em ambientes externos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando nós estamos em uma alimentação em ambientes abertos. Uma vez que esses seres, esses organismos, eles estão relacionados ao processo de alimentação e o processo também digestório do nosso organismo, eles vão estar presentes em pessoas que se alimentaram e não tiveram uma higienização pós o processo de eliminação desse alimento. Então, a má higienização na manipulação ou na presença de outras pessoas que fizeram também pode levar a uma proliferação desses alimentos contaminados aí. Então, a nossa pergunta, como que a manipulação e o armazenamento pode evitar esse processo de contaminação? Como que isso pode estar acontecendo, né? E a gente sabe que o conhecimento desses micro-organismos, as características, né? E pode ajudar nessa prevenção dessas doenças que são transmitidas aí pelo processo de alimentação, tá? Nós temos que sempre lembrar das boas práticas, do processo de higienização, para que possa ser evitado. Então, desde a água, desde a produção do alimento, desde a mão do manipulador, nós temos que sempre estar cientes das melhores práticas para poder evitar a contaminação desses patógenos. Até a próxima aula.